Pessoal, eu lembro exatamente o dia que de fato a ficha caiu. Porque final de noite, sabe? Aquela luz branca no banheiro batendo e você parado de frente no espelho. Aí você observa, sua barriga ela tá estufada, seu ombro ele tá caído e é aquela pergunta que sempre fica martelando. Como é que eu deixei chegar a esse ponto aqui de novo? A calça ela marcando a cintura e aquele cansaço extremo até você subir o lance de escada. A sensação de que eu já tinha prometido essa mudança várias vezes e nunca sustentava, que era muito pior. E eu não só estava acima do peso, eu estava cansado também de me sentir aquela pessoa que sempre recomeça, só que nunca chegou lá. Naquele mesmo dia eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Em vez de simplesmente desligar a luz e fingir que não vi nada, eu subi na balança, anotei o número, tirei foto de frente, de lado e de costas e falei em voz alta para mim mesmo. Cara, chega, a partir dali eu vou tratar meu corpo como um projeto sério. E um projeto sério de 90 dias. E não como esses projetos verões que você vê por aí, tá? De meme, não é isso. É uma meta muito clara. Você sair do pior shape, no caso da minha vida, em 3 meses olhar para o espelho e ver um abdômen realmente definido, não só menos barrigudo. Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou João Pedro. Comecei esse canal aqui com um propósito muito bem simples, tá? Que é ajudar o máximo de pessoas que, assim como eu, antigamente desejavam conquistar aquele abdômen mais definido, um corpo mais funcional, estético e agradável. E por falta ou de conhecimento, ou por problemas da vida, nunca conseguiram. E hoje eu trabalho também como um personal trainer, sou coach fitness, especialista em emagrecimento e definição muscular. E eu vivo disso hoje, eu vivo na prática. Eu estudo todos os dias, aplico em mim e nos meus alunos. E esse resultado que está aparecendo em algum canto aqui da tela é o meu shape mais recente, construído exatamente com a lógica que eu vou te explicar nesse vídeo aqui. E antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa muito direta aqui. Se esse tipo de conversa te ajuda de alguma forma, se inscreva no canal. Cada inscrição sua mostra diretamente para o YouTube que ainda tem pessoas aqui, tem brasileiros que querem conteúdos sérios aplicado à vida real. E já aproveita também, me conta aqui nos comentários de qual cidade, qual país está assistindo esse vídeo, saber onde você está assistindo, onde você vem, vai mudar bastante aqui a minha comunicação, beleza? Mas voltando para minha história aqui, tá? Eu não cheguei no abdômen definido porque, de fato, eu virei um monge da disciplina. Eu tenho que deixar isso aqui muito claro. Basicamente, eu organizei meu treino, alimentação e rotina com um projeto. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar o que eu fiz nesses 90 dias e os 3 erros que me fizeram fracassar antes disso. Lembrando, pessoal, que eu vou contar para vocês aqui os erros que eu cometi bem antes de fato começar a estudar, começar a se envolver nesse mundo fitness, nesse mundo de ciência, tá? E eu vou te contar o que eu fiz do meu último resultado, que é esse que eu mostrei para vocês, e que deu certo, tá? E que vem dando certo também para meus alunos e para outras pessoas aí que eu venho compartilhando esses conteúdos, tá bom? Então, para quem ficar na dúvida sobre esse tipo de resultado, enfim, então estou deixando muito claro a vocês que esses erros que eu cometi foi muito antes de todo o aprendizado e toda a prática que eu tive. Bom, e nos próximos minutos eu vou te mostrar o que de fato eu fiz nesses 90 dias, que foi o prazo que eu coloquei para o meu último resultado, e os 3 erros que me fizeram fracassar bem antes disso, beleza? Então, bora começar. Pessoal, você aqui bem direto, tá? Porque quando eu olho um pouco lá atrás, o problema nunca foi aquela falta de vontade. Foi a questão da falta de método, porque eu já tive várias tentativas. E falta também de conhecimento. Esses erros aqui foram basicamente antes de eu de fato me envolver nesse mundo fitness, antes de passar horas estudando, pesquisando, adquirir cursos e ter formações acadêmicas, tá? Eu passava meses tentando me cuidar e a barriga continuava igual. Então assim, o primeiro erro foi acreditar que comer mais ou menos bem era de fato o suficiente. Vamos lá pessoal, de segunda a sexta eu montava um prato que parecia visualmente saudável, mas sem pensar em quantidades, proteínas ali ou calorias. Aí chegava o final de semana e virava tipo lanche, bebida, sobremesa. Eu jurava que eu comia pouco porque eu não vivia beliscando, sabe? Só que as escolhas eram concentradas em gorduras, farinha, açúcar, e o resultado era previsível. Vinha inchaço, vinha grande gordura, é aquela sensação de que meu metabolismo está ficando lento, ou depois de um certo tempo não funciona mais. Não, no fundo, tá? Eu nunca tinha feito de fato um ajuste
bem contínuo na minha alimentação. Bom, o segundo erro foi acreditar que qualquer treino serviria para qualquer tipo de objetivo. Bom, eu já tive fase de correr demais e quase não encostar, tá, em peso, e fase de também de copiar treino da internet, fase de abdominal, achando que ia secar a barriga, e não havia progressão, nem controle de carga ou foco de fato em ficar mais forte nos exercícios que funcionam, os básicos. Só em sair suado da academia e sentir que, porra, me matei no treino. Isso até gasta energia, mas não constrói massa muscular para dar o formato ao seu corpo quando a gordura ela for embora. Então na prática eu vivia cansado e a barriga ainda seguia ali. Quando o treino ele não é pensado, pessoal, quando ele não é pensado em proteger o seu músculo e aumentar o gasto diário, o seu corpo até emagrece um pouco, mas ele não vai revelar o abdômen que você quer. Só deixa você menor, mais mole e no final você vai ficar mais assustado. O terceiro erro foi tentar fazer tudo de cabeça no improviso, né? Eu não anotava peso, não tirava as fotos direito, não registrava meus treinos, nem acompanhava passo nenhum, não fazia nada de anotação. Isso é muito importante. Todo começo de mês era como se estivesse recomeçando do zero, confiando na minha memória e naquela sensação. Um dia eu me sentia mais leve e achava que estava voando, no outro ficava ainda achando que estava inchado um pouco, sabe? E já pensava em jogar tudo pro alto. Sem acompanhamento, qualquer pessoa com uma rotina que tenha a vida corrida, ela fica presa no mesmo ciclo. A virada, ela começou quando de fato eu tratei esses 3 pontos aí, como um problema técnico, e parei de acreditar que força de vontade sozinha ia resolver algo que dependia de uma estrutura muito bem feita. Continuando, pessoal, vamos lá. O sistema de 90 dias. Como que eu organizei minha dieta, meu treino e a minha rotina para de fato meu abdômen começar a aparecer. Bom, quando eu entendi que repetir os mesmos erros só ia me deixar rodando em círculo, eu sentei e comecei a tratar meu corpo como um projeto de fato de 90 dias. Então, eu defini aí 3 pilares que são importantíssimos, que não iam mudar. Primeiro, que é o déficit calórico organizado, planejado. Em vez de uma dieta maluca que dura uma semana, o segundo é a proteína suficiente, que encaixava em todas as refeições para de fato segurar minha massa muscular e controlar a minha fome. E o terceiro é o treino de força estruturado, com progressão e também combinado com a rotina mínima de movimento diário. Em vez de você comer menos, sem critério, eu fui direto ao ponto. Eu escolhi uma faixa calórica para de fato cada fase e encaixei isso em refeições que de fato cabiam na minha rotina. Arroz, feijão, carne, ovo, fruta e pão, tudo isso estava na minha dieta. Era a comida normal, na quantidade certa, com menos espaço para improvisos e desculpas. Então por isso que a organização é muito importante. Para encaixar isso na vida real, eu transformei tudo no que de fato eu chamo de ciclo de ativação muscular em 3 fases, ao longo de 90 dias. Nos primeiros 30 dias a missão era simples, era tirar os exageros óbvios, né? Organizar horários de refeição, colocar proteína em todas elas e voltar a treinar e caminhar com regularidade. Sem neurose, tá? Com o abdômen trincado ainda. Era a fase de ativar, acordar o corpo de fato e criar uma base. Dos 30 aos 60 dias entrou a fase de potencializar. Eu reduzi um pouco as calorias, deixei o treino de força mais exigente, passei a registrar minhas cargas, repetição, tempo, RPE e foquei em exercícios que trabalham abdômen, cintura, flancos juntos, como por exemplo agachamento, levantamento terra, remada, desenvolvimento. Comecei a fazer um misturado para abdominal também. Dos 60 ao 90 a fase foi refinar as coisas, cortes menores, pequenos ajustes de carboidrato. Ciclo de carboidrato foi excelente para mim, manutenção de força e zero espaço para relaxar demais, além também de um cardio mais periodizado para eu ter uma biogênese mitocondrial maior ainda e consequentemente oxidar mais gordura. E também um controle muito bom da minha insulina. Tudo isso aí foi organizado aí nesses 60, 90 dias, já estava muito boa. Tudo isso, minha sensibilidade de insulina estava muito boa já e minha oxidação de gordura estava maior. Na prática, isso significou transformar vontade em agenda. Eu defini quantos dias por semana eu ia treinar, qual horário se encaixava com a minha rotina e o mínimo de passos que eu teria que garantir. Nem que fosse caminhando, sabe, até a academia, o mercado, depois de alguma atividade, enfim.
Eu parei de depender de motivação e passei a depender de um sistema que funciona. Marmita pensada antes, ou pelo menos a decisão do que pedir. O treino já todo programado, sono ele vai sendo tratado ali como parte de um processo, e nos dias que a fome ela estava apertando, eu ajustava o volume com alimentos simples, de verdade, sabe? E mantinha ali, né, a estrutura igual, em vez de jogar tudo para fora. Mas enfim, o que é que você pode copiar hoje dessa estrutura e quando faz sentido você de fato ingressar em um acompanhamento? Ó, o que eu vou organizar agora é algo que muita gente consegue copiar sem transformar a sua vida em um laboratório, tá? A primeira coisa é você ter um prazo muito claro, porque um dia eu seco não vale de nada, tá? Quando eu coloquei aí 90 dias no papel, eu dividi assim na minha cabeça: fase de arrumar bagunça, fase de apertar o ritmo e uma fase de consolidar. A segunda coisa, pessoal, foi ajustar a alimentação para de fato um déficit calórico mais moderado, proteína nas principais refeições, e também eu continuei comendo comida normal que todo o Brasil está acostumado, só que na quantidade certa e com menos improviso, e também espaços ali para refeições livres. A terceira coisa foi encarar o treino de força como base fixa da semana, não como algo que eu encaixava quando dava, sabe? Por exemplo, 3 sessões com foco em ficar mais forte nos exercícios principais já vai mudar o seu cenário, tá? Eu treinava 5 vezes na semana. Além disso, eu decidi que movimento diário e sono, eles não seriam bônus, eles seriam parte do meu planejamento. Em vez de depender só da academia, eu comecei a somar também os passos ao longo do dia, usar mais escada, caminhar depois das refeições, quando possível, e proteger algumas horas mínimas do meu sono. Isso fez o meu corpo responder muito diferente, principalmente na barriga e na cintura, porque o gasto calórico aumentou sem eu viver preso na esteira, na academia. E no fim, o pacote que você consegue levar daqui é muito simples de entender. Mesmo você tendo que ter disciplina, prazo definido, alimentação organizada em torno do déficit com proteína, e você pode encaixar a dieta flexível aqui, que foi o que eu fiz. Eu comia sorvete, eu comia várias coisas. Enfim, o movimento diário e uma revisão semanal do que de fato funcionou ou não, em vez de seguir no piloto automático, torcendo para dar certo, essa opção é muito melhor. A parte, e pessoal, que o acompanhamento individual começa a fazer sentido é quando a pessoa já entendeu o básico, já tentou aplicar, mas não consegue ligar os pontos na prática. Exatamente por isso que a virada aconteceu, e aí que entra a minha consultoria 1 a 1. Nela eu vou entrar na sua rotina, tá? Vou ver seus horários, seu trabalho, sua família, diagnóstico completo, tá? Histórico de treino, possíveis limitações e preferências alimentares. Organizar tudo isso dentro do meu método, que trabalha em fases de ativar, potencializar, para assim secar e definir, e a partir daí você vai ter seu treino, seu plano alimentar, ajustes semanais e suporte direto, que vai deixar de ser informação solta para você e virar um caminho muito mais claro, com menos tentativa de erro e mais previsibilidade de um resultado fiel. E as vagas, elas são poucas porque de fato é um acompanhamento individual, e se um dia você quiser esse nível de precisão, eu vou deixar o link aí no comentário fixado. Mas assim, fica tranquilo, porque só de você acompanhar os vídeos aqui do canal, você já consegue ter resultado bom pra caramba sozinho. A consultoria é só um passo a mais para quem quer de fato acelerar o processo e ter alguém aí ajustando cada detalhe por detalhe. Beleza? Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e também comentar de onde está assistindo, que é muito importante. Valeu, fique com Deus, abraço e fui.